é o livro? Mateus. Qual é o capítulo? 13. E o versículo é o 3 em diante. Diz assim: E falou-lhe Jesus de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí eu vou saltar para o 18, versículo 18, que já é a explicação de Jesus sobre essa parábola. Escutai, vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, quem contou essa história? Jesus. E o que é essa história? Uma parábola. Parábola de quê? Do semeador, como nós já falamos lá atrás. Então perceba que Jesus está falando de alguém que pegou o seu alforje, pegou várias sementes e saiu semeando. Jesus dá a direção de que ele jogou semente e essa semente caiu em lugares diferentes. Me dá a impressão que o semeador não ficou preocupado onde a semente iria cair. Porque uma semente, vamos gravar as quatro terras, uma semente caiu à beira do caminho, foi ou não foi? Outra semente caiu entre pedras, foi ou não foi? Outra semente caiu entre espinhos, foi ou não foi? E a outra, quarta e última, caiu em boa terra. Então, me parece, lendo o texto, que o semeador não estava preocupado onde a semente iria cair. Qual que é a lição? Ele apenas queria jogar a semente. E é essa a lição de Deus para nós. Se você quer anotar o título da lição, eu já lhe dou agora. Não pare de semear. A missão deste homem, ou deste semeador, ou deste agricultor, era jogar a semente. O papel dele era esse, irmãos. Você perceba que ele não tinha convicção, ele não tinha garantia, ele não tinha certeza de onde a semente iria cair. Mas o papel dele de jogar a semente estava sendo feito. É óbvio que Jesus não está falando de agricultura. Jesus está pegando isso emprestado, como nós já falamos, uma história emprestado, para ensinar uma lição do céu. É a mesma coisa para nós hoje. Independente do terreno, independente da circunstância, não pare de semear. Sabe aquele filho que está dando trabalho? Sabe aquele marido que parece que é o filho número 2?
Tem casos por aí de marido que também dá, e o inverso às vezes também, mas dá um trabalho como se fosse mais um filho. Talvez birrento, talvez mimado, talvez, sabe, desanimado, sei lá, alguma coisa assim. Ou talvez um filho que esteja dando canseira, que esteja te desanimando. Talvez enredado em drogas, talvez enredado com mais companhias. E quem sabe você diz, não vale a pena eu jogar essa semente. Não vale a pena eu semear. Por quê? Porque o fulano não muda. Você entende a linguagem? Ele não muda, pastor. Eu já joguei semente, e às vezes até usa texto bíblico. Eu estou jogando pérola aos porcos. A Bíblia usa uma expressão assim. Como quem diz, não está valendo a pena. Eu estou perdendo sementes. Mas uma coisa eu te falo, irmão, debaixo da inspiração de Deus, a semente é boa. A semente é boa. Não pare de semear, independente do solo. Não pare de rogar a palavra de bênção. Não pare de interceder. Você semanalmente já tem alguns meses, vem trazendo os seus assuntos de oração, não é isso mesmo? E a igreja coloca e cola os joelhos ao chão, semeando, apresentando, orando, abençoando a vida de alguém. Pastor, mas ele é linha dura. Ele é um ovelha negra. Ele está dando trabalho para o pai, está dando trabalho para a mãe. Você sabe o que eu estou falando? Sempre tem, em algumas famílias, alguns que são chamados de ovelha negra. Alguns que, por alguma razão, estão dando trabalho para os pais, ou, quem sabe, para os filhos. Já vi também situação inversa do filho ter mais juízo que os pais. Que incrível! Os filhos terem que brecar os pais. Não, pai, não é por aí. Não, mãe, não é por aí. Os filhos com mais juízo do que os pais. Mas qual é a lição? A lição é, não deixe de semear. Vira aí para a Irmandade, vira aí para os irmãos e fale, não deixe de semear. Não deixe de semear. A semente é boa, irmão, a semente é boa. Você já deve ter visto pelas internets da vida, e hora ou outra cai nas redes sociais isso aí, de plantas, de árvores que crescem em lugares improváveis. Outro dia, na timeline lá das redes sociais, eu vi uma que cresceu dentro de uma rocha. Você deve ter visto essa foto rodando por aí, né? A rocha, ela partiu ou cerrou ou trincou e no meio dela cresceu uma árvore. Você já viu uma foto parecida assim na rede? Já ou não já? Olha, irmão, um local improvável de nascer uma árvore, de nascer uma planta. Você bem sabe, já deve ter feito trabalho na escola de colocar um grãozinho de feijão dentro do algodão. Você já fez isso? Quem já fez essa arte? Olha aí, você teve infância. Aí quase todo dia você ia lá, molhava um pouquinho e tal, daqui a pouco apontou, irmão, uma plantinha. Ah, eu tenho uma mocinha em casa que está nessa esses dias aí. E quando aponta ali um pedacinho, você já se acha um agricultor, não é mesmo? Você, agora eu sou agricultor. Plantou um feijão. Irmãos, a semente é boa. Não pare de semear. O linguajar crentez, semear, significa abençoar a vida de alguém, rogar por alguém, talvez patrocinar, investir a vida de alguém. Isso é semear. Isso é semear. E a mensagem de hoje é independente do solo, independente da circunstância, esse semeador jogou a semente. Sabe o que eu creio, irmão? Tem semente que nós lançamos, uma palavra de bênção, um culto gravado e exibido um outro dia, um culto que talvez é jogado para a internet, é uma semente que a gente está jogando. Entende ou não? É uma semente que a gente está jogando. Irmão, algumas dessas sementes estão dando frutos longe e a gente não faz nem ideia. Mas o nosso papel não é querer ficar entendendo onde a semente está caindo. O nosso papel qual é? É jogar semente, semear. E diga graças a Deus. E uma vez eu ouvi um missionário e eu gosto dessa definição. Quando você investe também no ofertar e no dizimar, você está sendo parceiro de quem joga a semente. Você está sendo parceiro.
Talvez você não tenha a mesma disposição que o pastor ou que o nosso missionário, que tem uma saúde tão forte e que Deus o conserve assim, de viajar e fazer isso e fazer aquilo, outro e pá. Mas quando você também a patrocina, quando você mantém os trabalhos missionários, seja na televisão ou de qualquer outra parte, você está também ajudando a jogar a semente. Quando você, pelas madrugadas, dobra o joelho e roga uma palavra de bênção para a tua igreja, e roga uma palavra de bênção para o teu pastor ou para qualquer um da equipe, você está jogando a semente. E abençoa, manda a bênção mesmo. Amém, gente? Manda a bênção mesmo. Você perceba que eu poderia falar das espécies de solo. O solo representa o coração, mas não é a mensagem de hoje. Representa a forma em que a pessoa recebe a mensagem. Tem gente que recebe com o coração mais preparado. A parte inicial de um culto, a parte dos louvores, é de propósito, que é para a gente se desligar das demais coisas e se ligar às coisas do céu. Tem todo um sentido, não tem outra razão disso acontecer. As orações, a mesma coisa, é como se você estivesse se conectando nas coisas do céu. Então, os tipos de solo representam isso que a Bíblia está falando, a forma em que você recebe a palavra. Mas eu não quero falar do solo, eu quero falar sobre a semente. Qual é o título da mensagem? Não deixe ou não pare de semear. É nosso papel semear. Irmãos, no grande dia, quando estivermos diante do nosso Senhor, teremos surpresas de sementes que foram colhidas ou sementes que vingaram, cresceram e produziram frutos que não foi dentro ou debaixo do nosso nariz. Nós temos, por sinal, o sistema de televisão, temos a nossa TV, temos os canais também arrendados, e louvado seja Deus, estamos jogando a semente longe, irmão. Pode ser que a semente gere longe daqui de Blumenau, mas louvado seja Deus, é mais uma semente que foi enviada. Diga, amém, gente? Não precisamos e não podemos ter essa vaidade. Vai ver, essa semente é tão longe daqui que nem congrega na Internacional da Graça. E estamos tristes por isso? É óbvio que não, mas que ela ou ele conheça o verdadeiro evangelho. E você diga graças a Deus. Aí eu prossigo lendo para você Salmo 126, versículo 5. Então, estamos falando sobre semear, independente do solo. Mesmo que o solo seja duro, sabe aquela pessoa que critica quando você pega a Bíblia? Sabe aquela pessoa que critica quando você se ajeita para vir para a igreja? Semeia na vida dela também, crente. Abençoa a vida dela. O marido que talvez, para te provar, para tirar você da paz, até diz, então quer dizer, você já vai se encontrar com um pastor? Você já deve ter ouvido discurso assim. Pessoas maldosamente sugerindo que você está mal intencionada no ir e vir à igreja. E não sabe que você é uma mulher séria, e acrescento eu, o pastor é um homem sério, e que não tem nada disso. Estamos semeando, e diga graças a Deus. Salmo 126, verso 5. Olha o que a Bíblia vai tratar conosco hoje. Pode ler comigo o verso 5? Olha o que diz. Os que semeiam em lágrimas cegarão, quer dizer, colherão com alegria. Vamos ler de novo. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então vamos lá entender. Então a Bíblia está falando que há momentos que você precisa semear, mesmo que o momento seja de lágrima. É o que o texto está falando. É ou não é? A Bíblia está falando que há momentos que você precisa semear, mesmo que esse momento seja de lágrimas. Então vamos entender? Não imagine que a vida de um agricultor é só vida boa, vida mansa. A vida de um agricultor é trabalhada. Quem já foi do sítio, da chácara ou da fazenda, levanta a mão aqui. Olha quantos, são muitos, que legal. Você sabe que a coisa é trabalhada, irmão. É o arar da terra, não é verdade? É o adubar, dependendo da circunstância. É o cercar de animais que podem vir e comer tudo aquilo que você está cuidando e plantando. Às vezes é até jogar algum tipo de veneno ou cercar a propriedade. E às vezes ainda contar com chuva. Não tem essas coisas todas para que então vingue aquilo que você está
semeando. E não é todo dia que o tempo vai estar firme para semear. Biblicamente falando, alguns vão semear debaixo de lágrima. Imagine uma mulher, irmão, orando pelo marido e brigou com ele no dia anterior. Imagine uma mãe orando pelo filho que descobriu que fez coisa errada e agora foi para o chilindró. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Imagine alguém que recebeu a notícia lá do boletim médico e está escrito, olha, o seu parente foi para a UTI. E o relatório não é bom não, o relatório é ruim. E o doutor já falou, chame a família de mais longe, você já deve ter ouvido esse discurso, chama quem é de mais longe, se ainda querem vê-lo vivo. Pesado ouvir uma coisa dessa. Mas a Bíblia diz, mesmo debaixo de lágrimas, o que devemos fazer? Semear. Semeia. Semeia. Não pare de semear. Pastor, mas o marido é muito turrão. Semeia, não pare de semear. Semeie, mesmo com lágrimas, porque de acordo com a Bíblia, suas lágrimas vão regar essa semente. Você entende ou não? Suas lágrimas vão regar essa semente. Você observou o final do versículo? E a sua colheita será com, qual é a palavra-chave? Com alegria. Em outras palavras, vai valer a pena você semear, mesmo quando você não tiver num dia bom. Mesmo quando você não tiver legal. Você sabe o que eu estou dizendo, não precisa florear nada, inventar nada. Você sabe que não é todo dia que você está legal. Você sabe que tem dia que você não está legal. Emocionalmente, fisicamente, talvez sonolento, talvez cansado, talvez decepcionado, talvez entristecido, talvez amargurado, talvez endividado. O momento também fala-se muito em dinheiro. Talvez doente, talvez com falta de ar, falta de respiração. Puxa, podia falar de tantas coisas. Não é todo dia que você está legal. Sim ou não? Não é todo dia que você está legal. Mas a Bíblia está dizendo, mesmo no dia que você não estiver legal, não deixe de semear. Diga graças a Deus. Não deixe de semear. Não deixe. Aí eu te mostro mais um texto que está lá em Gálatas 6, verso 7. Aqui eu devo terminar a nossa lição de hoje. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Para aquele que porventura pega a mensagem a partir daqui, estamos falando sobre o dever de semear. O semeador, a parábola do semeador, ele jogou semente por toda parte. Qual semente e onde a semente caiu não foi missão dele. A missão dele foi jogar a semente. Repito, não estamos falando de agricultura. Estamos pegando essa história emprestada, essa parábola de Jesus, para falar sobre o dever de abençoar, ministrar na vida de alguém, rogar pela vida de alguém. Jogue a semente, irmão. Talvez você não saiba, mas a semente ela vai brotar. Diga graças a Deus. Talvez você não saiba dia e hora e nem momento, mas a semente é boa, irmão. Eu já vi pessoas dizerem, olha, o mais difícil lá de cá de converter é a fulana. E às vezes Deus vai e quebra suas pernas no bom sentido, dela ser a primeira a conhecer a Cristo como Salvador. Não sei se na tua família aconteceu algo assim. Aquele que você achava que esse não se renderia, que esse talvez continuasse numa fé muito distante da fé genuína e talvez até numa crença estranha ao que a Bíblia ensina, ser um dos primeiros a ser alcançado pelo Evangelho. Então Deus tem os seus mistérios. Jogue a semente. Gálatas 6, verso 7. Olha o que diz. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí salta para o 9, de propósito. E não nos cansemos de fazer o bem. Vamos fazer uma breve alteração sem mudar o contexto. Não nos cansemos de semear. Por quê? A seu tempo, o que diz? Ceifaremos, colheremos. Se não, pode ler esse final comigo, se não houvermos desfalecido.
Então, na linguagem do semeador, a Bíblia está dizendo, continue jogando a semente. Porque a semente é boa, você vai colher frutos dessa semente se você não desfalecer. Se a circunstância não tirar teu ânimo de semear, você vai colher. Você entende? O ditado popular diz, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Continua semeando, irmão. Eu sei que parece difícil semear na vida do marido que aparentemente não está mudando em nada. Sei que é difícil semear na vida de um funcionário que aparentemente o melhor é convidá-lo a se retirar. E vou falar um pouco do nosso universo. Sei que parece difícil semear na vida de um membro que aparentemente era melhor a igreja não tê-lo por perto. Ou você acha que no nosso universo isso não acontece? Membro que, às vezes, se for olhar pelo olhar humano, você diria, irmão, tem mais igrejas em Blumenau, por que você não congrega em outra? Mas qual é o recado bíblico? Continue semeando. Porque a graça do Evangelho está aí, da semente chegar em terras duras, da semente chegar em terra ruim, da semente chegar em vidas tortas, em pessoas que nem a família dava nada. É aí que está a graça do Evangelho, da semente crescer, amadurecer e dar frutos. É aí que está a graça do Evangelho. Alguém observar isso dirá, só pode ter sido a mão de Deus. E você diga, graças a Deus, e aplauda bem forte ao nome dele. Só pode ser coisa de Deus. Ele faz isso. Vamos lá pensar? Ele semeou na nossa vida, irmão. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele semeou na vida da gente. Jesus! O Senhor semeou Jesus na nossa vida enquanto nós ainda éramos perdidos e pecadores. Último texto e terminamos. Verso 10 de Gálatas 6. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Vamos semear na vida de todos. Mas, lê o final, principalmente aos domésticos da fé. Então a Bíblia está dizendo, é para semear na vida de quem, pastor? Na vida de quem? De todos. De todos. Deus te deu a oportunidade de semear na vida de alguém, de ministrar, de abençoar, de rogar, de ajudar, de acompanhar, de ligar, de prestar assistência. Amém, faça isso. Preste a sua solidariedade. Para quem, pastor? Para todos. Pessoas que cruzam o teu caminho têm um mistério divino, irmão. E uma coisa eu digo para você, que deve acontecer, se já não aconteceu com você, de pessoas te procurarem com um problema parecido ao que você já passou um dia. Ah, que coincidência! Mas tu não entendeu é nada. Coincidência é nada. O Senhor sabe que você trilhou por um caminho desse e você agora pode ajudar quem está trilhando também. Você entendeu o que eu estou falando? É um propósito divino. O Senhor colocar pessoas no teu caminho para você ministrar, para você semear na vida dele. Pastor, passei por luto. Você verá como vai cruzar no teu caminho pessoas que também passarão ou passaram por luto. Pastor, passei por demissão e a vida financeira ficou toda desmantelada. Você verá que vai cruzar no teu caminho pessoa com uma história parecida e você tem a missão de quê? De quê? De quê? Semear. Pastor, passei por traição, ora, estou decepcionada. Você verá que passará pelo teu caminho pessoas que passaram ou passarão por situação parecida. Por quê? Porque você tem o dever de semear. Mas o texto termina, já vou terminar, principalmente aos domésticos da fé. Então não perca isso de mente. Você pode ajudar a geral? Pode. Mas você não pode deixar de ajudar os mais próximos. Você não pode deixar de ajudar os domésticos da fé, os seus irmãos, seja de sangue ou em Cristo. Você não pode deixar de ajudar. Mais cedo eu dizia, eu repito agora, irmão,
Tem pessoas que se enganam dizendo: pastor, o meu sonho é fazer obra assistencial lá na África. Meu sonho é pegar aquelas criancinhas desnutridas e com pouco alimento e chegar com um caminhão e despejar comida. E tá lindo o seu trabalho, né? Mas vai ver, você não ajuda nem o vizinho. Você vem se enganar que você quer fazer esse trabalho lá na outra parte. Lá onde a cultura é outra, a língua é outra, a moeda é outra. Você não tem casa, não tem família. Fala com a minha mão. Entendeu o que eu estou falando? É vaidade, é conversa. Se você não faz com os domésticos da fé, com pessoas que estão ao seu lado, se não faz com o seu cônjuge quando ele está para baixo, de dar uma palavra amiga e dizer: vamos vencer, vamos passar por isso juntos, conta comigo, vamos levar o assunto à oração na igreja hoje, vamos juntos, vamos orar pelo nosso filho, vamos crer na recuperação dele, ele vai vencer as drogas. Se você não faz isso aos domésticos da fé, é mentirosa a ideia de que você vai fazer isso lá na África. Você entende? Sim ou não, é mentirosa, irmão. Eu já ouvi esse discurso. Pessoa que vislumbra: não, porque eu vou. Tá bom, pode ser que Deus tenha planos para você ir. Comece agora. Comece dando apoio aos filhos. E abro parênteses: tem pais que não apoiam nem os filhos. Talvez já terminou o relacionamento com a mulher, mas você não deixou de ser pai. Você entende a lição? Não deixou de ser pai. Você deixou um filho desamparado. Está errado. Comece semeando nos domésticos da fé. Palavra de Deus para nós. E aplauda Jesus bem forte, irmão. Deixa Deus tratar com você.